Um novo Nick Fury na parada, e não é teoria. O próprio Samuel Jackson soltou essa aí, galera. O clima é de tensão nesse novo trailer de Invasão Secreta. Será que o Nick Fury é um Skrull? Será que a gente nunca vai conhecer o verdadeiro Nick Fury desde Capitã Marvel? A gente vai analisar o trailer inteiro agora. Pega a pipoca, vídeo grande, vamos lá. Coisa de ficção científica, hein, galera? Agora as inteligências artificiais estão na área, é bom! Obrigada pelo que está fazendo. E tem muitas formas de você aproveitar isso a teu favor. Você já me viu falar aqui de como usar o chat GPT para criar texto para você, né? Já falei para vocês aqui. Agora se prepara pro upgrade. Já pensou numa inteligência artificial que prepara carrossel inteiro, gera imagens, até vídeos para suas redes sociais? Por isso que você tem que conhecer essa nova ferramenta da Code, o Copy Generator. Essa é uma inteligência artificial especialmente desenvolvida e treinada para criar conteúdos para você. Você consegue gerar textos, roteiros, é claro, mas vai além. O Copy Generator cria anúncios para Facebook e Google, artigos com SEO, legendas de posts, títulos magnéticos, vídeos em HD, imagens únicas, olha isso, carrossel para suas redes sociais, tudo autoral. Tudo que você produzir com essa IA vai ser totalmente seu, totalmente original. Pô, fala sério, isso não é um upgrade nas suas redes sociais, no teu negócio, enfim. E no app ainda tem aulas bônus para você aprender todas as possibilidades do Copy Generator. Para completar, essa IA é bem ágil na hora de produzir as coisas para você e a assinatura é muito mais barata que outras por aí, ok? O preço de lançamento tá bem pequeno. Para completar, a ferramenta é toda em português, tem suporte full time e garantia de 30 dias. Se você usar e não ficar satisfeito, a Dunk devolve seu dinheiro. E além disso, a Dunk tá atualizando constantemente a plataforma, adicionando novas funcionalidades. Pô, tá bacana demais, galera, vale a pena pra caramba. Vem no link da descrição aqui para você conhecer tudo sobre o Copy Generator e como que você vai turbinar sua vida online, seus negócios, suas páginas, tudo que você quiser com essa ferramenta. Corre lá, hein? René Peter aqui, trailer de Invasão Secreta, galera. Pô, trailer de Invasão Secreta é a Marvel querendo fazer a gente sonhar, não é? Eu vejo esse trailer, eu esqueço na hora das caretas da She-Hulk, das piadocas do Thor, sério, de verdade. Teve bastante série legal, teve Loki, WandaVision, Cavaleiro da Lua, mas essa aqui parece que é tirada diretamente da formação original do Sam. Você sente isso também? Aquela coisa da raiz do Sam, sabe? Parece que a gente tá voltando no tempo, recuperando aquele sentimento de filme bom da Marvel. Como é bom isso? Não tem como não lembrar do Capitão América, do Soldado Invernal. Pô, Capitão América e Soldado Invernal pra mim é talvez o melhor filme até hoje. Mas chega de enrolação, só quis desabafar um pouquinho. Aproveita, já comenta aqui embaixo, curtiu esse trailer? Ficou hypado ou você já tá um pouco com o pé atrás? Pra você, filme de super-herói, esse cinema de super-herói já perdeu um pouquinho o embalo. O que você acha? Bota pra fora aqui e vamos pra análise agora. Fury, desde que você partiu, as coisas pioraram muito. Por que você acha que eu voltei? A volta do Fury e a morte do Talos. Será? Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês a respeito desse trailer é que boa parte do plot do filme tem ligação com 5 anos do Blip. Na primeira análise do primeiro trailer que eu fiz, isso ainda tava meio na dúvida. A gente não tinha certeza. Porque quando a Maria Hill fala, né, que há anos ela tava tentando falar com o Fury, a gente na hora pensa na vez que o Nick disse adeus no final do Capitão América e Soldado Invernal, dizendo que ia pra Europa, que desde aquela época ele saiu de cena e deixou o Talos no lugar dele. E isso ainda pode ser uma verdade. Mas o próprio Samuel Jackson, galera, ele disse que esse final, esse Nick Fury, né, é um novo Nick Fury. E que ele descobriu coisas que nem ele sabia sobre esse personagem. Ele disse o seguinte pro site Entertainment Weekly, abre aspas: as mentes por trás de conceber tudo o que aconteceu durante o Blip são incríveis. E isso é parte do que estamos fazendo nesta série. Eu me diverti fazendo isso, indo mais fundo neste personagem. Estou ansioso para que as pessoas compartilhem desse sentimento comigo. Bom, seja lá o que for que aconteceu, aconteceu durante o Blip. Tá bem claro pra gente. E aí que a gente chega nessa nova aparência do Nick Fury. Se vocês repararem, o Nick Fury desse trailer é o Nick Fury mais velho, barbudo, né? Aparentemente tá meio cansado. Só que a gente viu também uma versão bem mais tranquila do Nick Fury de férias no espaço lá no filme do Homem-Aranha Longe de Casa, que se passa logo depois de Vingadores Ultimato. O que será que esse Nick Fury aprontou no momento que ele tava lá procurando o chinelo dele numa nave cheia de Skrulls? Até agora, né? Porque ele voltou da Terra com a cara toda acabada. Tá com a cara cansada. Será que ele se aposentou? Nada disso, galera. No trailer dá pra ver que tá rolando um sentimento de culpa pra cima do Fury. Alguma coisa aconteceu enquanto ele não tava presente e ele se sente culpado por isso. Outro ponto aqui é que existe um conflito pessoal com o Nick Fury. Ele fala que a parada é pessoal e que só ele pode resolver. Lógico, pessoal, né? No primeiro trailer, por exemplo, ele falava que ele era a única pessoa entre os inimigos Skrulls e o que eles querem, a coisa que eles querem, né? No caso, a gente imagina a Terra, óbvio. Mas o clima fica cada vez mais tenso no segundo trailer, porque além do próprio Fury ter
um jeitão misterioso, né? Aparece um novo túmulo pra ele. Nesse túmulo tá escrito, abre aspas, ninguém tem amor maior do que este, um homem dar a vida por seus amigos. E só pra refrescar a memória de vocês, quando Nick Fury foi dado como morto no filme do Capitão América e Soldado Invernal, o túmulo dele tinha a frase, o caminho do homem justo. Né? Logo, são dois túmulos completamente diferentes, fica na cara pra gente isso, né? A questão é, o Fury foi dado como morto de novo? Pode ser, mas também pode ser que aquele túmulo é de algum momento que a gente ainda não viu do Nick Fury. Ou quem sabe até um antepassado dele. Quem sabe o Nick Fury do Sam é um Nick Fury Jr., né? Filho do Nick Fury original, que morreu no passado. Ou quem sabe o túmulo é só um ponto de encontro, um esconderijo, não dá pra saber. Ou quem sabe é o lugar onde enterraram o Talos. Sim, galera, o Talos pode morrer na série e eu já vou falar sobre isso. A Maria Hill vai chamar o Fury, certo? E o motivo principal da Maria Hill chamar o Fury é que o vilão da série, né, o Skrull rebelde lá, chamado Gravik, ele começou a praticar atentados com bombas e tudo mais, né, em áreas civis. Então o Fury volta e ele e o Talos vão investigar o que tá rolando na Terra. Só que essa investigação pode custar muito caro. Pode custar, talvez, a vida do próprio Talos. Já que tem uma cena lá que ele tá bem ferrado nesse trailer. A cena é durante aquele ataque, destruindo carros lá e com soldados trocando bala. No meio dessa bagunça, o Talos é ferido e logo depois tem uma cena lá no mesmo lugar com a Emilia Clarke, abraçada com alguém que provavelmente é o Talos. E já foi revelado que a Emilia Clarke é a Dia, filha do Talos, né, que apareceu pela primeira vez em Capitão Marvel. Então pode ser ali que o Talos morre depois de ter tirado satisfação com o Gravik. Ah, Peter, mas como é que você pode afirmar que ele morreu? É claro que eu não posso afirmar nada, galera, porque a gente tá só conversando. Mas tem alguns detalhes ali nos trailers que meio que entregam o jogo pra gente. Se vocês repararem, o trailer separa os momentos em que a gente tem o Nick Fury barbudo e o Nick Fury de cavanhaque. O Talos só aparece nas cenas que ele tá barbudo. Ou seja, quando o Fury acabou de voltar pra Terra e os dois estão investigando os ataques e os planos do Gravik. A única cena que eu vi o Talos perto do Nick Fury barbudo foi no primeiro trailer e ainda assim parecia editado. Depois, o resto do trailer só aparece o Nick Fury de cavanhaque lá, sem o Talos e com novos aliados do lado dele. Como é o caso da Dia e também da Sophia Fellsworth, né, que é interpretada pela Olivia Colman. Se o Talos morreu ou não, não dá pra gente afirmar que não dá pra ter certeza. Mas o problema do Fury com o Gravik vai além deles serem só vilões genéricos querendo dominar o planeta ou da suposta morte do Talos. Isso é pessoal. Poucos de nós sabem das guerras travadas nas sombras que assolam este planeta. Sente-se responsável? Sonya Fellsworth. E como eu já tinha falado lá na análise do primeiro trailer, a Olivia Colman realmente vai interpretar uma parente do membro do James Montgomery Fellsworth, a Sonya Fellsworth. Então a gente não vai descartar a possibilidade de super-heróis europeus, principalmente britânicos, na série, ok? Quem sabe até uma versão mais moderna do Union Jack. Eu tenho que falar isso pra vocês. Até porque o trailer meio que deixa de lado a possibilidade dos Vingadores. Então, seria legal, ter algum super pra enfrentar o Gravik. Pelo menos um super, né? Lembrando que nada garante que a Sonya Fellsworth é 100% aliada. Vai saber se ela também não é uma Skrull, né? Invasão secreta, a gente não sabe quem é quem, né? Os Skrulls estão sofrendo experimentos. Tem mais alguns detalhes desse trailer que eu queria comentar com vocês. Primeiro, a gente tem aqueles corpos que já apareceram antes, com uma manta sobre eles. Só que agora dá pra ver que eles têm algumas travas amarelas brilhando. Talvez esses caras sejam uma geração inteira de Super Skrulls. O último passo para eles conseguirem conquistar a Terra. Tem também aquela caixa misteriosa que no primeiro trailer eu falei que podia ser o corpo de um Skrull e que agora realmente tem algo escrito. Amostra de espécime, descartar. No primeiro trailer não tinha nada escrito, mas nesse a Marvel entregou mais do que tá rolando, ok? Pode muito bem ser o descarte de algum Skrull lá que foi testado pra fazer algo. Testaram alguma coisa, viram, sobrou o corpo, tem que descartar, né? Desovar. Aí depois de ver isso eu comecei a pensar que talvez aqueles corpos não são Super Skrulls. Talvez eles são ali corpos de Skrulls que estão sofrendo algum tipo de experiência na mão dos humanos lá em algum canto da Europa. E isso me faz focar no vilão. Vamos lá. Gravik, o Skrull rebelde, motivo da invasão. O Gravik, ele não é conhecido nas HQs, né? Tanto que em Invasão Secreta nos quadrinhos, o vilão principal é a Princesa Veranque. Na série ele vai ser um vilão rebelde dos Skrulls, já foi confirmado, aqui não é mais achismo. Mas por que ele tá na Terra? Bom, o povo Skrull, ele foi oprimido pelos Kree, né? Pelo povo Kree. A gente viu isso no filme da Capitã Marvel, inclusive, né? Essa primeira menção entre esse conflito Kree-Skrull. Então é um povo que já foi dono de um império e que agora precisa de um novo lar. Agora imagina você sendo um Skrull, perdeu tudo, pô, você vê um planeta incrível como a Terra na tua frente, e ao invés de dominar o planeta, você tem que viver escondido, trabalhando com os humanos. Já pensou nisso? Agora imagina o seguinte, imagina 5 anos na Terra, sem a maioria dos super-heróis,
todos desaparecidos pelo blip. E os heróis sobraram preocupados lá com o caos que tá o planeta. Tipo, você tá completamente free, liberado total. Não é o momento perfeito para um Skrull formar um grupo de rebeldes e armar um plano para dominar o planeta. Mas como a Marvel não é de fazer um vilão mal, né, daqueles que, tipo, só é mal porque é roubar pirulito de criança, é bem provável que algo deixou o Gravik ainda mais revoltado. Então, assim, além de uma suposta experiência dos humanos com os Skrulls, que eu não posso afirmar, é bem provável que o que fez o Gravik se rebelar, e até a própria Dia, né, em algum momento da série, é que o Nick Fury e os aliados dele prometeram muita coisa pros Skrulls e não cumpriram. A própria Emilia Clarke revelou isso pra Vanity Fair, pro portal, pra revista Vanity Fair. Então talvez esse mesmo conflito que fez o Gravik se rebelar tenha ligações com as promessas políticas do Fury. Aquelas promessas que não cumprem, né? Tipo política mesmo, né? E talvez por isso ele se sinta culpado por tudo que tá acontecendo. Aí, depois do blip, pode ser que as coisas não deram certo entre humanos e os Skrulls. E aí, com a ausência do Fury, porque ele não tá mais lá, é bem possível que o povo Skrull sofreu e o Gravik resolveu se rebelar. E eu ainda não descarto o fato da Dia talvez ser herdeiro do trono Skrull e, tipo, uma adaptação da Princesa Veranque dos quadrinhos. Vocês sabem que a Marvel faz esse esquema de adaptar parcialmente, pega alguns retalhos de algumas sagas, até personagens também. Então, acho que a Dia pode ser, sim, uma adaptação da Princesa Veranque dos quadrinhos. Pelo menos alguma referência com a saga das HQs tem que ter na série. Como eu falo, né? Tipo, essas adaptações parciais, tem que ter referência. A gente tem que pescar alguma coisa lá dentro, né? Tipo, nem que o Gravik tenha em mente que a Terra é o planeta prometido pros Skrulls. Ou algo do tipo que igual acontece nas HQs. Porque nas HQs tem essa coisa também, né? A Terra ser prometida e tal. Esposa do Fury. No primeiro trailer tem uma mulher que aparece tirando uma arma de um envelope. Ela é interpretada pela atriz, a Charlene Woodward. E essa personagem aparece mais uma vez no trailer, só que agora de costas e junto da Dia. As duas estão preparadas pra meter chumbo, ok? O papo que tá rolando por aí é que a personagem dela vai ser esposa do Nick Fury. Bom, nas HQs o Fury tem muitas mulheres. Tá sempre, tipo, né, com uma amante aqui, outra ali, é meio que James Bond, né? Mas ele tem um filho chamado Nick Fury Jr. e a mãe dele foi assassinada. Talvez a Marvel adapte isso e quem sabe até atrás o Nick Fury Jr. pra poder aposentar o Samuel Jackson do CM. Marvel não tá trocando uma porrada de personagem agora? Então, na boa, galera, daria pra ficar aqui horas só teorizando sobre invasão secreta e mesmo assim a gente poderia errar todas as teorias. Porque a gente tá falando de Skrulls, né? A gente não sabe quem é quem. Além da Marvel sempre esconder alguns detalhes ou até mentir nos trailers, né? Os próprios personagens podem ser Skrulls. Nunca dá pra saber quem é quem de verdade quando o assunto é invasão secreta. Esse é o lugar mais deserto pra gente tentar descobrir alguma coisa. O mais legal aqui é que Fury tá pra viver uma guerra secreta. O que por si só já é uma referência à Guerra Secreta dos quadrinhos. Uma guerra que o Nick Fury luta sozinho com um grupo de heróis que, pô, ele mesmo recruta. E não confundam Guerra Secreta com Guerras Secretas. São duas coisas, tipo, muito diferentes, ok? Enfim, na boa, eu não vejo a hora de Invasão Secreta chegar. Essa série tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo, como outras tiveram também e não deram. Mas tô fazendo minha parte, eu acho que tem tudo pra dar certo. Hypado eu tô? Pra caramba. Você tá hypado? De verdade, comenta aqui embaixo. Ou você tá um pouco pé atrás com série de super-herói, filme de super-herói, o que você acha? Não esquece de clicar no link da descrição pra conhecer o Copy Generator. Tá barato demais você pôr uma AI pra trabalhar pra você, pra criar imagem, vídeo, carrossel, legenda, anúncios. Aproveita! Tamo junto, ativa aqui o sininho, se inscreve, ativa o sininho. Voltou o Resgate, hein? Resgate 2. Vou trazer a análise completona do trailer pra vocês. Então já ativa o sininho, que a gente vai conversar muito o que tá acontecendo agora, hein? Pô, vai ser bom pra caramba. Valeu, galera! Fui!